Boa tarde, queridos e amados amigos. É uma satisfação imensa, é um prazer estar com todos vocês nessa live que vamos fazer agora, durante 1 hora. E queria pedir a cada um de vocês, meus queridos amigos, para compartilharem com outros amigos, chamarem para a live. Vamos fazer uma live importante nesse sábado de hoje. Vamos bombar nessa live, fazer uma live importante, alegre, de família. É uma live de vencedor. Por isso que vamos chamar aqui um grande vencedor, né? Por uma live de vencedor. Quem eu vou chamar o meu convidado de hoje, ele é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, maior artilheiro do Campeonato Carioca, maior artilheiro de São Januário, maior artilheiro do Vasco com 708 gols. No total, em 1981, por exemplo, foi o maior artilheiro do Brasil na temporada, tendo marcado 62 vezes. O ídolo também foi o que mais jogou pelo Vasco. Foram 1.110 partidas, com 22 anos em que atuou como profissional. 21 foram com a camisa Cruz Maltina. O número de jogos pelo Vasco o faz estar na seleta galeria dos únicos brasileiros a terem mais de 1.000 jogos por uma equipe, ao lado de Pelé, do Santos, e Rogério Ceni, do São Paulo. Vejam só. Estamos falando aqui de Carlos Roberto de Oliveira, conhecido mundialmente como Roberto Dinamite, um dos maiores goleadores de todos os tempos. Boa tarde, meu querido amigo Dinamite. Boa tarde, Rabelo. Uma satisfação muito grande estar falando contigo aí, depois desse extenso currículo, mas é motivo de satisfação, até pela amizade, pelo respeito que temos um pelo outro. Então, vai ser muito legal bater um papo contigo aí, falando da minha trajetória profissional. Oh, bacana. Eu te agradeço muito por esse instante aqui. Eu selecionei algumas perguntas aqui, tive que escrever porque é muita coisa, então não dá para eu lembrar na memória. Nem sempre, é claro, Roberto, você foi dinamite. Nos livros históricos e jornais do início do ano de 70, um jovem atacante chamado Roberto começava a aparecer nas páginas vascaínas, até que surgiu a lenda chamada Dinamite. Como e quando aconteceu isso, Roberto? Quem o descobriu para o futebol e quem o apelidou de Dinamite? Olha, Rabelo, a minha trajetória assim, de chegar no Vasco, e fui levado pelo Gradinho, que era um olheiro, um observador da Baixada Fluminense. Fui levado nos anos 70. Já em 71, eu, nas categorias de base, né, joguei infanto juvenil, logo depois na equipe juvenil, que hoje nós colocamos como uma equipe de júnior, né? Então, fiz a minha estreia já como jogador da equipe juvenil em 71, mas tive uma passagem muito rápida pelo Infanto Juvenil do Vasco, torna dizer, levado pelo Gradim. Trabalhei com o seu Rubens na base, no Infanto Juvenil, e depois peguei seu Célio de Souza como técnico, meu primeiro técnico na equipe juvenil. E em 71 nós fomos campeões cariocas, eu fui artilheiro do campeonato. E já no final de 71, né, eu fiz a minha estreia na equipe principal, e aí essa é a razão para o apelido de Dinamite. Eu fiz o primeiro jogo fora do Rio, e logo a seguir eu fiz esse jogo no Maracanã. Eu entrei numa partida, estava com 17 anos, entrei numa partida entre Vasco e Internacional. E nesse jogo eu fiz um gol com chute forte de fora da área,
Na época, a rede ainda era aquela rede que tinha um véuzinho, né? Então, a bola bateu, levou, e o repórter, o fotógrafo tirou a foto, e no outro dia o Jornal dos Esportes, na pessoa lá do Aparício e do Eleomário Valente, estampava na primeira página do jornal, né? Em razão do chute forte, eu estava com 17 para 18 anos, o garoto Dinamite explode no Maracanã. Então, esse apelido veio aí nesse período e nesse gol, né? Eu ainda joguei as categorias de base, voltei a atuar na base, 72, e depois, 73, comecei a jogar um pouco mais, mas o apelido Dinamite vem desse primeiro jogo contra o Internacional, um chute forte de fora da área, dado pelo Jornal dos Esportes, na pessoa do Aparício e do Eleomário Valente. Foi o início de tudo aí. Isso é bom. Queria perguntar a você, estão me perguntando aqui, porque nós estamos sendo assistidos por vascaínos, mas por todos os outros clubes. E tem uma torcedora aqui me perguntando se é verdade quando você era criancinha, se você era botafoguense. Não tem nada a ver esse negócio de Botafogo, né? Eu gostava, sim, porque quando eu comecei a ver futebol, assim, assistir, ouvir no rádio, porque na época eu morava em Caxias, então dificilmente a gente eu vinha para assistir jogo. E a primeira vez que eu vim no Maracanã foi trazido pelo pai de um colega que foi comigo treinar no Vasco. Então, para simplificar, a primeira vez que eu fui no Maracanã foi ver a final Flamengo e Bangu, em 66. E o Bangu acho que venceu 3-1. Teve aquela confusão lá com o Almir e tal, essa coisa toda. E aí comecei a ver um pouco o negócio de futebol. Aí, em 67, 68, o Botafogo foi bicampeão carioca, tinha uma boa equipe, mas nunca me identifiquei assim, nunca falei, né? Falei que gostava, porque tinha um ataque realmente muito bom, e eu gostava dos jogadores, tanto que eu gostava muito do Jairzinho, né? E, como eu falei, em 69 eu fui para o Vasco, em 70 eu estava no infantil, 71 já estava jogando juvenil. Então, muitas pessoas falam isso porque eu coloquei que eu falava e continuo falando que eu gostava de ver esse ataque do Botafogo jogar. Mas eu acho que a identificação ou a relação ela veio com o conhecimento, com a vida, com o dia a dia dentro do Vasco. Eu praticamente vivi tudo dentro do Vasco. Então, não tem como pensar em outra coisa, principalmente nessa fase de adolescente, né, 13, 14 anos, você começa a ver as coisas, se identificar com tudo. Então, eu posso dizer que com o Vasco foi um casamento que deu certo, um casamento que me deu a condição de tudo isso que você falou aí, de jogar praticamente 20 anos dentro desse grande clube. Tá legal. Outra pergunta, Roberto. Você sempre foi um camarada determinado. O Dinamite não explodiu assim, do nada. Foi ganhando, aos poucos, espaço em um time do Vasco, que entraria para a história. Só no terceiro ano de profissional que você passou a ser titular. Em 1974, o Dinamite explodiu, com 17 gols em 20 jogos no Carioca e 16 em 26 no Brasileiro, no qual foi artilheiro e campeão. Qual o segredo para essa arte de fazer gols tão novo, Roberto? Eu costumo dizer assim, que na família somos jogando futebol, quem gostava de futebol, meu pai era um grande goleiro, meu irmão, na época, nesse período, ele era um ponta, chamado ponta esquerda, que chutava muito mais do que eu, né? Fazer um históricozinho rapidinho, porque a minha vida tem tudo a ver com futebol, né? Meus pais se conheceram na beira do campo, meu pai jogador, minha mãe torcedora de um outro clube, isso futebol amador lá em Caxias. A minha mãe foi para trás do gol lá para pedir para deixar ele passar e tal, e ele
atuou, fez bem, e ali começou o namoro. Eu com... É verdade. Eu com 7 para 8 anos, eu levei uma bolada na coxa, criou-se um abscesso. Desse abscesso tive que fazer uma cirurgia, e uma cirurgia bastante delicada. Na época, fiz até no Hospital dos Servidores. E fiquei 3 meses no gesso, com gesso na perna direita, perna esquerda, isso com 7 para 8 anos. Com 12, eu voltei a jogar futebol logo depois, e com 12 também tive que fazer uma nova cirurgia na perna esquerda. Mas com 13 para 14, já voltando a jogar futebol também, e aí fui para o Vasco e tive essa trajetória. Então, eu estou falando isso aí para mostrar que nada foi fácil, né? Tudo foi bastante difícil para chegar onde cheguei, mas tudo tem a ver com a minha história, a minha vida com o futebol, né? Para mostrar lá na beira do campo, os dois se conheceram, né? E meu pai torcedor do Vasco, meu pai torcedor do América e minha mãe torcedora do Vasco. Então aí começou, Olha, e eles estavam sempre com a gente, sempre comigo lá, principalmente depois que eu cheguei a essa condição de juvenil e tal. E aí me tornei titular. Mas isso que você colocou é correto. Eu entrei em 71, joguei em 72 ainda juvenil, joguei no profissional 71, 72 também. Aí 73 já entrava um pouco mais, porque eu vim ver a ser titular realmente foi 74. E aí já praticamente com 19 para 20 anos, foi o primeiro ano que eu acho que foi campeão brasileiro, me tornei artilheiro da competição e tive assim o apoio de vários jogadores que eram mais velhos, mais experientes, mas que foram muito importantes para esse início de carreira. E, é claro, o título foi fundamental para consolidar a minha condição dentro do clube. bacana. Uma outra pergunta. Os números do Dinamite só foram crescendo. Em 75, você alcançou a incrível média de 0,79 por jogo, conseguindo 42 gols em 53 jogos, somando Carioca, Brasileiro e Libertadores. No ano de 79, a média foi ainda maior, 0,88, com 43 gols em 49 jogos. Entre o Carioca e Brasileiro. A fase artilheira chamou a atenção do Barcelona. Como foi jogar no Barcelona, Roberto? Profissionalmente não foi aquilo que eu esperava, né? Mas eu falando com relação a essa coisa dessa trajetória, já 78, 79, né? E começava não só o Vasco, mas os clubes brasileiros, principalmente os clubes aqui do Rio, começavam a fazer esses torneio na Espanha, né? Ramon de Carranza, Teresa Herrera, várias competições, vários torneios, e isso mostrou e manifestou o interesse do Barcelona com relação à minha ida para o Barcelona. Cara, aí eu estava falando, foi uma situação, porque quem me levou foi o técnico, que na época era o Rifé, que foi um lateral do Barcelona, jogava de lateral. Depois de 5 ou 6 jogos, eu estava atuando, ele saiu, entrou o Heleno Herrera, e logo que o Heleno Herrera entrou, ele me afastou, falou que eu tinha que ficar treinando e tal, e para mim foi uma situação anormal, porque nunca tinha acontecido, eu nunca tinha ficado sem jogar, e isso para mim foi algo ruim, entendeu? Então isso mexeu comigo, eu queria jogar e o cara não me colocava, achava que eu tinha que ficar treinando, e aí foi quando, nesse período, surgiu o interesse do Flamengo. O Flamengo foi a Barcelona, lá o Márcio Braga, e procurou conversar com o Barcelona, conversou com o Barcelona, e não houve assim um entendimento no primeiro momento. O Barcelona fez contato com o Vasco, porque eu já tinha jogado uma Recopa, e
e tinha feito alguns gols dentro dessa competição, e aí surgiu o interesse de clubes ingleses também, mas o que eu estava pautado e voltado é para jogar futebol. Então, quando surgiu esse interesse do Flamengo, o Vasco também se manifestou, procuraram, o pessoal do Barcelona procurou o dirigente do Vasco. No primeiro momento, o Vasco não mostrou muito interesse, mas começou a ter uma pressão muito grande por parte dos torcedores aqui no Brasil, torcedores do Vasco, e isso fez com que o Vasco repensasse essa situação, mas no final, a minha volta, que foi para o Vasco da Gama, foi uma decisão minha, no sentido de querer voltar para o meu clube de origem. Então, foi basicamente isso. A passagem do Barcelona ela foi muito curta, ela durou 4, 5 meses só, um negócio até bem anormal, mas eu acho que faz parte da vida, não me arrependo, voltei para o Vasco e, na volta, aqui no Maracanã, consegui fazer... Primeiro, joguei uma partida fora do Rio, depois do jogo no Rio contra o Corinthians, quando fiz 5 gols. Alberto, eu acho que tu estava com saudade do Vasco. Ficou muito longe lá na Espanha. A saudade bateu para voltar, hein? Não era bem isso. Eu acho que era a questão de você ter a oportunidade de você desenvolver, porque existe uma diferença daquela época, dos anos 80 para hoje, né? Hoje você pode ter, principalmente na equipe do Barcelona, você pode ter vários jogadores estrangeiros. Naquela época, você só podia ter 2 jogadores, né, dentro do elenco. Então, a dificuldade era maior. O time não era, vamos dizer, uma coisa tão boa como os clubes, como as equipes que o Barcelona tem hoje. Mas, infelizmente, a coisa não aconteceu. Voltei para o Brasil, voltei para o Vasco e voltei a ter a alegria de jogar futebol. Acho que foi o mais importante. É isso aí. Em todas as suas entrevistas, você fala com muito carinho do Zico, dizendo até que na sua geração foi o maior jogador que você teve a oportunidade de jogar. Como era lidar com o Galinho e fora de campo? Qual a aproximação que você tem dele? É a melhor possível, né? Porque, na realidade, como eu falei, lá em 71, nós jogamos 71, 72, o Campeonato Juvenil. O Vasco foi campeão em 71, o Flamengo foi campeão em 72. E aí nós estávamos naquela fase ainda, né, de fazer preliminar no Maracanã. Nós fazíamos com a equipe juvenil a preliminar tipo de Vasco e Flamengo. E eu lembro que nessa época, os nossos pais, né, que acompanhavam a gente, né, e muitas das vezes aconteceu de nós nos encontrarmos ali após a partida da preliminar, né, Vasco e Flamengo, meus pais me esperando, os pais do Zico esperando, e nós nos encontrávamos e havia já ali um entendimento, um diálogo muito legal. E aí nós crescemos em cima disso, 72, né? O Flamengo foi campeão, e 73, a gente já entrando, jogando no principal, e depois, já de 74, praticamente como titulares das equipes. E aí fazendo grandes jogos, grandes clássicos. E essa relação, ela vem, você vê, nós paramos de jogar já há bastante tempo, e nós temos uma relação muito boa, muito legal, nós nos falamos, né? Vira e mexe, nós estamos falando no WhatsApp, e como você colocou aí, falando Galo, essa é a nossa relação. Eu o chamo de Galo e ele me chama de Bob. Então, a nossa relação ela transcende essa coisa simplesmente de Vasco e Flamengo. Eu tenho uma relação muito boa com ele, e vira e mexe, nós estamos nos falando aí sobre as coisas do futebol, sobre a vida, e é muito legal. Eu tenho o Zico como esse grande jogador, como eu falei, iniciamos a carreira e encerramos quase que juntos aí, ele no Flamengo ou no Vasco. Ele me deu a honra de vestir a camisa do Vasco
para jogar o meu jogo de despedida no Maracanã. Então, eu acho que é uma relação realmente muito legal, muito forte, e que hoje, né, ela acontece, a gente está sempre se falando, e eu tenho por ele o maior carinho, o maior respeito. Então, e um detalhe, Rabelo, que acho que é legal mostrar isso, porque a gente está no futebol, às vezes a gente fala muita coisa negativa, né? Então tem momentos bons, e acho que uma das coisas boas que a gente até brinca com relação a isso. Outro dia a gente estava vendo uma foto, eu e ele no banco de reserva da seleção brasileira, e aí num bate-papo a gente falando, né? Ele falando, poxa, Bob, eu e você no banco da seleção, e nós que sempre que jogamos juntos na seleção brasileira, nunca perdemos um jogo vestindo a camisa da seleção. Aí eu até brinquei, falei, isso é coisa de técnico e tal. Então, você vê, a gente tem uma relação, acho que Vasco e Flamengo sempre foi um grande duelo. O torcedor do Vasco não tem dúvidas com relação à minha participação, o torcedor do Flamengo também. Por isso que eu falo que eu considero, na minha geração, dos anos 70, 80, o período que nós jogamos, né, o maior jogador com quem eu tive a oportunidade de jogar contra e jogar junto também. Então, eu acho que para mim foi o jogador mais completo da minha geração. Na seleção, vocês dois tinham um bom entrosamento, né, Roberto? Vocês dois na seleção? É verdade. Nós começamos, acho que em 75, eliminatórias, amistosos, e depois jogamos o torneio em 76, o torneio bicentenário dos Estados Unidos. Eu lembro que eu fui como reserva, depois do primeiro jogo, eu entrei no segundo tempo, fiz o gol contra a Inglaterra, e dali me tornei titular, entendeu? E sempre foi aquela coisa do prazer, da felicidade de estar jogando junto. É claro que existiam outros jogadores dentro da posição, por isso que eu falo que ele era o cara acima da média. Na minha posição tinha grandes jogadores, tinha o Reinaldo, do Atlético Mineiro, que também começou como titular em 78, depois em 82 tinha o Careca, o Serginho, mas eu sempre busquei com trabalho, com dedicação, e posso dizer que acho que nós fizemos uma dupla legal no período de seleção brasileira, e fizemos também defendendo as cores, não tão só as cores do Vasco, mas ele defendendo as cores do Flamengo. Fizemos grandes jogos, grandes vitórias e derrotas que fazem parte da vida da gente, mas que ficou aí essa coisa da amizade e do respeito, que acho que é o mais importante. Roberto, a seleção de 82, você não tinha sido convocado, o Careca se machucou. Isso. E você foi convocado. Na minha opinião, e de muitos outros que já conversei, o Brasil só não trouxe o caneco de campeão em 82 por dois motivos. Primeiro, por o Tele não ter colocado o Paulo Sérgio no gol e você ao lado do Zico. O Serginho perdeu muito gol importante naquela seleção. Eu creio que se o Mário Sérgio estivesse no gol, aliás, Paulo Sérgio no gol e você na frente como centroavante, eu tenho quase que certeza que o Brasil seria campeão. Você ficou frustrado de não jogar nenhum jogo em 82? Com certeza. É aquele famoso, a gente chama e brinca com relação a isso, né? Esse famoso si, né? Esse cara é muito bom, né? Mas eu realmente estava assim, fora dos planos do Tele em 82, e eu sou um cara muito crítico com relação assim a minha carreira, crítico para mim mesmo, comigo mesmo, né? E até numa análise enxergava e via, tipo, tecnicamente, tanto em 78 o Reinaldo como em 82 o Careca, tecnicamente um jogador muito qualificado, muito refinado, muito bom, melhor até tecnicamente, mas eu também fazia muitos gols e sabia fazer gols, sabia atuar também com a camisa da seleção brasileira. Então, realmente, 82 para mim foi uma decepção, porque eu estava
primeiro momento, e já no finalzinho, antes de começar a Copa, eu estava fora dos planos. Eu lembro que a gente estava fazendo um amistoso com o Vasco em Brasília e nós jogamos, nós ganhamos de 1-0, fiz o gol, e eu estava saindo do campo, e os caras me botaram o fone e comecei a fazer a entrevista para a Espanha, e colocaram o Tele, colocaram o Gilberto Tim também para falar, e justificando, né, o problema do Careca, que teve um estiramento, problema muscular, e que eu estaria sendo convocado. Então, no finalzinho, mas cheguei e estava vivendo assim um grande momento da minha carreira e esperava e acreditava de ter a oportunidade. Se você me perguntar a maior decepção dentro da carreira, eu acho que essa foi a grande decepção de não ter tido, não de se tornar titular, mas não ter tido a oportunidade de jogar pelo menos uma partida com aquela grande seleção, que acho que foi a seleção da minha geração, dos anos 70, depois de 74 e tal, mas a grande seleção com jogadores com muita qualidade, talento, todos eles, como você colocou, o próprio Leandro, Oscar, Júnior, Falcão, Sócrates, Zico, Éder, Paulo Vitória, até o Disseuzinho estava lá também, Serginho. Então, eu acho que foi uma geração realmente muito especial, mas como profissional, como jogador, eu me achava em condições de estar brigando pela posição, de ter uma oportunidade que, infelizmente, não aconteceu. Então, essa, para mim, foi, vamos ver, a grande tristeza de não ter atuado naquela seleção de 82. Para mim foi o grande erro do Teredo ter colocado você como titular. Roberto, você na Espanha, no Barcelona, já contou que os problemas que aconteceram lá, que acabou você ficando um pouco frustrado com a ida para lá, um pouquinho. Aí você voltou para o Vasco, fez 5 gols com a camisa do Vasco contra o Corinthians. 2 perguntas aí. Foi a única vez que você fez 5 gols numa partida oficial? Primeira pergunta. E a segunda como foi aquela partida para você do retorno da Espanha para o Brasil, para o Vasco? Realmente foi, acho que, a primeira e única partida que eu fiz 5 gols, e principalmente contra um grande adversário, né? Então, a volta foi uma volta assim em que eu precisava jogar e aí ficou aquela interrogação, apesar de já estar como jogador profissional há 10 anos, mas sempre com aquela coisa de voltar a jogar, e esse jogo contra o Corinthians realmente foi uma tarde, noite muito especial. As coisas encaixaram, as coisas aconteceram, e fazer 5 gols na equipe do Corinthians, que tinha lá Zé Maria, Amaral, Mauro, Vladimir, Caçapava, Sócrates, né? É um time recheado de grandes talentos, o grande Jairão, grande goleiro. Então, o que eu senti naquele dia foi um reencontro com a minha torcida, um reencontro no Maracanã. Mas eu acho que tinha 107 ou 110 mil torcedores no Maracanã. Então, e eu lembro que teve até uma preliminar Flamengo e Bangu, e aí se criou aquele negócio de Fla Fiel e tal. Então, marcar 5 gols contra esse grande adversário, para mim, foi realmente muito legal. Eu lembro que até recebi alguns jornais da Espanha na semana, durante a semana, após o jogo, né? E muitos falavam este sim é a dinamita, né? Porque marcar 5 gols contra um grande adversário, que eles lá a pronúncia é essa, né? Não é dinamite, lá é dinamita. Então, eu acho que foi um grande momento para mim que não poderia imaginar, e aí entra, não é o si não, mas foi o dia que deu tudo certo, e 5 gols contra um grande adversário. Eu acho que nós saímos muito felizes do Maracanã naquele dia. Bacana. Roberto, vê se você lembra, em sua carreira de artilheiro, qual foi a sua melhor média de gols? Cara, assim, não lembro de cabeça.
Assim, eu acho que a melhor média é o quê? Média ou no total durante a temporada? Porque teve campeonatos carioca, como o brasileiro, que eu fiz 16, outros que eu fiz mais de 20, já chegou em cariocas o brasileiro de fazer quase 30, né? Eu acho que o recordista hoje no campeonato, não sei se é brasileiro ou carioca ou de mundo, mas tanto que dentro disso, o que você falou logo lá no início, essa média aí, e até por ter jogado mais tempo, né? Então, eu não tenho o número exato, a conta exata de qual foi a temporada, ou qual foi. Teve uma que você falou em 62, né? Mas para mim é sempre motivo de orgulho, porque na realidade nós jogávamos muito também, e eu até brinco, sou até um pouco humilde e falo porque eu cheguei a essa marca, porque a gente jogava muito mais partidas, a gente atuava muito mais, mas acho que só isso não basta, você tinha que ter qualidade também, né, para poder aproveitar e fazer os gols. Mas a média, assim, eu não tenho, sinceramente, não tenho de cabeça, não. Só tem. Fez muitos gols, né? Aí é difícil lembrar, né? Porque, na realidade, eu tinha um bom aproveitamento, né? Então, eu tinha jogadores assim que faziam essas coisas de cruzamentos perfeitos, e depois eu comecei a treinar muito uma coisa que hoje a gente está até um pouco carente, né? Que é a cobrança de falta, pênalti, mas falta principalmente, comecei a treinar muito, e na minha geração eu tive a oportunidade de ver grandes jogadores, próprios Zico, Zenon, Marcelinho já foi mais para o final, né? Mas grandes cobradores de falta, e eu procurei melhorar e aperfeiçoar isso, né, ao longo da minha carreira, com muito treinamento. Normalmente eu ficava ali, depois do treino normal, botava a bola ali com aquela barreira já fixa, porque não tinha como o jogador ficar parado ali. E aí fazia treinamento com os goleiros e tal, porque quando chegava no jogo a facilidade era muito grande, a confiança era muito grande, e por isso tive um bom aproveitamento. Ah, tá. Roberto, em 89, você teve uma passagem pela Portuguesa. E você teve uma passagem boa lá, fez 9 gols na temporada na Portuguesa. E como foi nesse período você enfrentar o Vasco? O que você sentiu, você jogando pela Portuguesa, ter que enfrentar o Vasco? Qual foi o sentimento nesse jogo? Cara, foi muito difícil, hein? Foi muito difícil jogar contra o Vasco, principalmente em São Januário. Mas eu lembro, assim, dessa passagem em 89, porque nós tínhamos sido campeões cariocas em 87, e a gente tinha um time fantástico, né? Assim, para mim, um dos melhores times que eu joguei ao longo da minha carreira, que era o Acácio, Paulo Roberto, Donato, Fernando, Mazinho, Dunga, Giovanni, Luiz Carlos, Tita, eu e o Romário. Esse time realmente era muito bom, com muita qualidade, jogadores realmente diferenciados. E aí, em 88, eu tive um problema de ter uma dor na panturrilha, e isso me dificultou jogar vários jogos. E aí, dentro de uma mudança do Vasco, e eu respeito isso, eu não fui aproveitado em 88 direito, aí em 89 surgiu essa situação de ir para a Portuguesa, o Lopes, né, que estava indo junto também. Aqui do Rio, acho que tinha eu, Lopes, e tinha o Zanata, que foi um lateral direito que jogou no Botafogo, e depois jogou no Bahia também, que cruzava muito bem. E aí nós fomos para a Portuguesa. Em 89, Lopes adora e gosta de fazer esse trabalho não profissional e também com os garotos da base. E aí apareceu, né, nesse time da Portuguesa em 89, tinha o Toninho, tinha o Lê, tinha o capitão, que é o meio-campo. E aí apareceu uma das que seriam as grandes promessas do futebol, né, o Denner,
O dele surgiu na Portuguesa, começou a atuar, jogar, fazer algumas partidas, que mais tarde ele viria jogar no Vasco, por uma fatalidade, num acidente, ele veio a falecer, mas mostrou e era um garoto realmente excepcional. Então, a Portuguesa fez, nós fizemos um grande jogo. Agora, falando desse jogo aqui em São Januário, foi um dia totalmente atípico de tudo e de todos. E, na minha cabeça, como seria, né? Jogar em São Januário, qual seria a reação do próprio torcedor, do modo geral. Mas eu lembro que foi uma noite assim para dormir, não muito tranquila, mas foi um jogo legal, foi um jogo muito bom. Eu acho que esse jogo terminou no empate. Mas eu lembro que eu tive uma oportunidade, acho que ainda no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo, o Toninho, que é o irmão do Sonny Anderson, mas na época o Sonny Anderson, que era o irmão do Toninho, o Toninho era um meia de ligação que também sabia fazer gol pra caramba. O Toninho meteu uma bola para mim entre os zagueiros do Vasco, e na hora que eu entrei, na hora que eu virei para ir para o gol, né, a impressão que eu tive, e eu estava sozinho quando eu virei o corpo, né, que eu olhei, estava eu e o Acácio estava, né, sozinho. Mas nessa virada, a impressão que eu tive foi que alguém me derrubou, entendeu? Eu tive a impressão de ter levado uma pancada de alguém e eu caí, entendeu? Eu caí e não consegui finalizar. Cara, eu lembro que quando eu entrei no vestiário com os jogadores da Portuguesa, né, os caras, pô, o que houve, cara? Tu não quis fazer o gol e tal, eu não sei o que. Eu falei, cara, não foi isso. Não tem como explicar uma situação dessa. Um negócio que, pô, a impressão que eu tive foi que eu levei como se diz, uma banda, levei uma rasteira de alguém. Quando eu virei o corpo ficou totalmente desengonçado, desequilibrado, e aí não fiz o gol. Mas ficou isso. Acho que foi esse jogo aí com a Portuguesa, que realmente foi um trabalho muito legal, né? E que eu tenho uma lembrança muito positiva. Aí depois ainda voltei para o Vasco, aí depois joguei aí a final do Carioca, né? E nós fomos campeões. O coração te derrubou naquele lance, hein? Para você não fazer o gol. Não sei se foi isso, cara. Não, acho que não. Profissionalmente, pô, mas é que realmente às vezes você faz um movimento, entendeu? E a coisa acontece. Agora, de não querer fazer o gol, não, isso não existe. Eu sou um profissional e é claro que no final acho que foi melhor assim. Roberto, na década de 80, qual que era o time, vamos dizer assim, na gíria, osso para você vencer? Sempre foi, dos anos 70 até 80, o adversário mais difícil sempre foi o Fluminense. Era difícil o Vasco conseguir assim, um grande resultado contra o Fluminense. Entendeu? Eles tinham muito mais vitória. Depois dos anos 80, entendeu? Acho que já no final dos anos 80, né, para o ano 90, aí o Vasco começou a ter um número de vitórias em cima do Fluminense muito grande. Tanto que hoje, estatisticamente, o Vasco tem o maior número de vitórias sobre o Fluminense. Mas nos anos 70 e 80, às vezes o Fluminense com time reserva e a gente com time titular, a gente tinha dificuldade para vencer. Vencia alguns jogos, mas a dificuldade era, vamos dizer, no confronto direto, a dificuldade maior era contra o Fluminense. Ah, tá. Um dos gols mais bonitos da história do futebol brasileiro completou 44 anos este mês. Ele foi marcado diante do Botafogo no Maracanã, no Campeonato Carioca de 76. O gol aos 45 minutos do segundo tempo garantiu a vitória vascaína de virada por 2-1 naquele jogo. O lance ficou conhecido como o gol do lençol em Osmar. Conta pra gente, Roberto, como foi, como você desenhou aquela pintura.
Cara, foi um dia que a coisa aconteceu, né? É aquela coisa, é o momento do lance, naquela hora, naquele minuto, é o movimento do zagueiro que faz com que você raciocine rápido e faça o gol. Mas eu vou fazer um histórico assim, desse jogo. A gente estava perdendo esse jogo do primeiro tempo por 1-0. O Ademir Vicente tinha feito o gol do Botafogo. E ele era o capitão do Botafogo, e eu era capitão do Vasco. E aí terminou o primeiro tempo desse jogo, que normalmente a gente, né, volta para o vestiário e tal, não sei o quê. E aí a diretoria do Vasco falou assim: não, você não vai, você tem que ir lá em cima na tribuna de honra, que está aí o ministro Mário Henrique Simons e o Kissinger estão aí assistindo esse jogo na tribuna de honra. Você e o jogador do Botafogo tem que ir lá em cima, vão entregar a camisa do primeiro tempo. Falei, pô, perdendo o jogo, tem que ir lá em cima para entregar a camisa e tal, não sei o quê. Aí, sei que entregamos a camisa do primeiro tempo e tal, e voltamos para o segundo, né? E eu lembro até que o Mário Henrique Simons falou assim, pô, o Vasco vai virar e tal. Eu falei, não, vamos ganhar o jogo, vamos, pô, com certeza e tal. Vou falar o quê, né? Aí, pô, voltamos, segundo tempo, eu fiz um gol aos 39 do segundo tempo, uma bola que foi atrasada para o Wendel, eu puxei essa bola na lateral da área, assim, e bati e fiz o gol. Então, 1-1, e esse segundo gol veio aos 44. Entendeu? Eu até brinco, porque vira e mexe quando eu encontro o Osmar em alguma coisa, ou numa festa, ou em qualquer lugar. Né? E normalmente encontro o torcedor do Botafogo, que vem falar comigo, me cumprimentar e tal. Né? E são duas coisas assim que, para mim, não me incomodam em nada. É até legal, mas realmente para o Osmar, quando eu encontro o Osmar fala, pô, vou ficar longe, não vou ficar perto, porque realmente o torcedor lembra disso. E o torcedor do Botafogo, por incrível que pareça, é o cara que mais se recorda desse momento, porque às vezes na rua ou no lugar, sem a presença do próprio Osmar, né? Mas o torcedor do Botafogo vem, fala comigo, me cumprimenta, tal, fala, ô Roberto, como vai? Tudo bem e tal, não sei o quê, eu sou Botafogo e tal, e aí já emenda, né? Você lembra daquele gol e tal, que você fez, deu o lençol e tal? Aí eu até brinco com os caras, eu falo assim, poxa, eu tento esquecer esse gol, mas vocês não deixam não, porque vocês sempre lembram desse momento. Então foi realmente um gol muito legal, muito bonito, que foi importante, e o gol foi um detalhe, assim, foram vários os detalhes, dominada no peito e tal, e a bola, quando foi cair, estava caindo, começo, que normalmente quando você dá esse tipo de lençol, você deixa a bola descer bastante. Daí eu não deixei, peguei a bola um pouco no ar, de voleio. E o zagueiro, o Nilson, quase zagueiro do Botafogo, veio para cortar e pegou a trava a chuteira dele, pegou na minha trava. Mas fiz um belo gol, que realmente, para mim, é um dos gols, pode estar aí entre os, vou ser humilde, entre os 3 gols mais bonitos do Maracanã. Foi uma pintura, foi uma pintura. Foi realmente uma pintura, Roberto. Foi legal, foi muito legal. E marcou muito, porque foi aos 44 do segundo tempo, né? Então, aquele gol no finalzinho do jogo que marca, e foi muito legal. Foi. Você se destacou no Vasco não só por ser goleador, mas também por formar grandes duplas de ataque. Em alguns momentos até atuou mais recuado, ao lado de jogadores como Mauricinho, Sorato, Romário e Edmundo. Como foi esta mudança de maneira de jogar um pouco mais recuado e servir, às vezes, esses mais novos? Como é que foi essa? Como é que você conseguiu se encaixar nesse jogo assim, recuado? Num primeiro momento, eu era aquele jogador, o finalizador, o cara que pegava as bolas, né, de laterais, cruzamentos e tal, e finalizava. Eu lembro que isso aconteceu, foi início dos anos 80, né? E isso começou até com o Otto Glória,
desses torneios, os torneios que nós jogávamos na Espanha, que normalmente o tipo de marcação era uma marcação um pouco mais forte, né, daquilo que era feito aqui. Então, ele veio e falou comigo, falou: Roberto, eu não quero você enfiado, parado dentro da área, ou mais dentro da área. Eu quero que você saia um pouco para você participar. E naquela época, o Vasco tinha um jogador que boa característica, que era o Paulinho, que era um ponta, que era um centroavante que jogava mais pelo lado esquerdo, tinha o Guina, que era um meia, tinha o Mauricinho. Então, o time era legal. Então, eu comecei a sair um pouco mais da área e comecei a participar mais. A bola passava muito em mim. No primeiro momento, era só finalizar. No segundo momento, a bola passava por mim. E aí isso me deu uma autoconfiança e me deu uma condição muito boa para que logo depois, mais à frente, eu comecei a jogar com grandes, tanto com o Paulinho, depois mais à frente com grandes artilheiros, até o surgimento do Romário, né? Que quando eu comecei a sair, e que já estava saindo da área, ele apareceu como jogador para finalizar, jogador com boa finalização, com explosão, com velocidade. Mas tive a oportunidade de jogar com vários companheiros aí que foram importantes para mim. Ah, tá legal. Após ter se consagrado como jogador do Vasco, você aceitou a responsabilidade de assumir a presidência do clube. Como é colocar a idolatria à prova? Eu acho que é uma situação... É claro que as pessoas não conseguem separar isso, né? Você jogador e você na parte administrativa do clube. Eu enxergo como jogador e como gestor, é um trabalho de equipe, é um trabalho coletivo, né? O regime é presidencialista, né? Dentro do campo, por exemplo, eu era uma referência, era um ídolo, mas sempre buscava com os meus jogadores, meus companheiros. Quando o time era também, que tinha um entrosamento, mas que era qualificado, as coisas aconteciam de uma forma mais tranquila e também dentro desse segmento do clube, que é a parte administrativa, que até hoje, né, envolve isso, envolve situação, oposição, é normal, é democrático, ok, eu acho que é importante. Mas eu acho que dentro do clube, o clube precisa respirar, o clube precisa de ter uma maioria de pessoas que queiram realmente ajudar do que necessariamente atrapalhar. Então, essa, para mim, foi a grande dificuldade, entendeu? Sempre tratei todos com o maior respeito, situação, oposição, qualquer pessoa dentro do clube, mas, às vezes, você tinha que administrar não só o clube, mas administrar essa coisa da relação do dia a dia, a relação dentro do conselho, né? A relação que é eu vou usar uma palavra aqui que eu tenho, você tem, todos nós temos, que é um pouco da vaidade, a pessoa achar que pode, né, sozinho. E eu sempre me via nessa condição de trabalhar em conjunto, de ver as pessoas, de dar atenção, de tratar as pessoas como eu gostaria, quando eu digo de ser tratado, mas sempre tratei todos com muito respeito, situação, oposição. Então, o que eu vejo naquela época, e no meu período, e vejo hoje, que o Vasco está próximo a uma nova eleição, e que tem aí vários candidatos, entendeu? O que eu vejo é que a prioridade, e aí respeito, que cada um tem o direito de caminhar, cada um tem o direito de escolher e querer ser presidente, mas o que eu vejo e que eu me posiciono e sempre sempre falo, hoje existe um presidente. Se foi certo ou se foi errado da forma como foi, é uma outra história, mas tem um presidente. A partir do momento que ele me solicita para alguma coisa da instituição Vasco da Gama, e eu puder fazer alguma coisa, eu vou estar lá, vou ajudar. Precisa, com relação ao CT, de participar de alguma coisa, eu vou estar lá. Vira um jogo para estar com algumas pessoas que estão ajudando o clube, entendeu? Eu vou estar lá. Então, o que eu vejo dentro de tudo isso é que, em alguns momentos, as pessoas não fazem esse tipo de separação.
Então, o que eu espero e desejo, é claro que as pessoas que estão aí agora brigando no bom sentido, né, de querer ser presidente do Vasco, e o que eu tentei ao longo do meu período foi tentar unir mais as pessoas, tratar as pessoas com respeito, porque a história do Vasco não permite, né, que a gente comece a criar e ter só atritos, confusões. Então, o que eu espero é isso. Espero que essa próxima eleição, e aí, se nós formos entrar num processo administrativo, o que eu posso dizer, em linhas gerais, é o seguinte: no meu período, em períodos anteriores, hoje, o presidente administra um passivo, né? Ele está administrando anos anteriores de outros, meus e de outros, entendeu? E essa é a dificuldade. Se o clube não buscar um equilíbrio e que as pessoas possam ajudar o clube, a dificuldade vai continuar. Então, é nesse sentido que eu me coloco, de desejo, independente de quem venha a ser, que se vai continuar o Campelo ou não, se vai ter outras pessoas, mas que, acima de tudo, as pessoas respeitem a instituição, entendeu? A gente, às vezes, acerta, erra, mas pode ter certeza, e aí até aproveito o espaço com você para dizer para o torcedor do Vasco, o mesmo Roberto que trabalhou e se dedicou como jogador foi o mesmo Roberto que fez e buscou dentro da administração do Vasco da Gama, entendeu? Posso dizer a você, torcedor, e aí falo direto para o torcedor do Vasco, não me beneficiei com nada, fui porque eu quis, entendeu? E espero que quem venha, ou quem esteja lutando, ou quem tenha, e acho que o torcedor do Vasco já mostrou isso, que tenha capacidade para tocar junto, que acho que uma pessoa só não adianta, acho que as pessoas, o regime é presidencial, mas você tem que ter pessoas qualificadas dentro desse contexto, e tudo que puder ser feito para ajudar o Vasco, eu vou fazer. Ah, tá legal. Estamos chegando no final. Tem mais uma pergunta aqui. Você entrou na política em 92, elegendo-se vereador da cidade do Rio de Janeiro pelo PSDB. Em 1994, elegeu-se deputado estadual, cargo este onde se reelegeria em 98, 2002, 2006 e 2010. Na eleição de 2002, já pertencia ao PMDB, onde permaneceu até o fim de seu mandato. Você sempre foi ficha limpa e sem nenhum envolvimento ilícito. Duas perguntas em uma. Você voltaria para a política? Alguma decepção? E o que é mais complicado, ser dirigente de futebol ou político? Cara, eu voltaria, entendeu? Eu não tenho problema nenhum. A minha linha de conduta, ela foi do futebol, veio através da minha família, e minha linha de conduta do futebol é a mesma dentro da política, entendeu? Então, se eu puder dar a minha contribuição, eu vou dar a minha contribuição. É claro que política, como a situação de clube, a grande diferença é que entra a coisa do clube, entra a paixão, entra... É claro que na política você também tem que ter resultados, mas entra essa parte muito mais emocional, né? Mas o que eu vejo, tanto na política quanto nesse trabalho dentro dos clubes, é que as pessoas possam ter a sua independência e buscar de uma forma equilibrada e trazer para junto deles, entendeu? As pessoas que possam realmente dar uma contribuição. Dizer que sozinho você consegue, tanto na política quanto num clube, fazer as coisas acontecerem? Claro que não. Outro dia eu estava vendo até uma situação, falando, teve um problema, o Roberto deixou uma situação de uma dívida e tal. Eu deixei uma, mas paguei 50 outras, entendeu? Então, o que eu vejo em tudo isso, principalmente no aspecto do clube, é que as pessoas têm que trabalhar de uma forma em que um grupo de pessoas estejam preparadas para fazer essas coisas acontecerem. E dentro da política,
não fujo, não é nada diferente, entendeu? É claro que você tem situação, oposição, entendeu? Acho que o grande lance de tudo isso é você ter a sua linha de conduta. Então, por isso que eu estou até analisando. Eu tenho aqui algumas situações hoje com relação a propostas dentro da própria política, entendeu? Porque dentro do Vasco não me candidataria de novo à presidência, mas dentro da política eu acho que isso pode até acontecer, mas desde o momento que tenha aquilo que, dentro de uma linha e dentro daquilo que eu penso que possa ser o melhor caminho, e acho que você pode sim fazer um trabalho para a população, para aqui, para ali, sem se prejudicar no que diz respeito à sua integridade. Tem um rapaz que está perguntando aqui o que você acha de um candidato à presidência do Vasco, esqueci o nome dele agora, que está anunciando que vai contratar uma porção de jogadores internacionais. O que você acha disso? Se você quiser responder, né? Cara, nessa hora vai acontecer não só de um candidato, todos os candidatos têm uma plataforma, uma forma do projeto deles para o Vasco, né? Um vai equacionar a parte financeira, o outro vai trazer grandes jogadores, né? O outro vai regularizar, no que diz respeito esse aspecto financeiro do clube. Eu acho que, independente do candidato que venha, ou qual é a proposta dele, eu acho que, mais do que nunca, quem venha disputar a eleição, e acho que o torcedor do Vasco já deu uma demonstração agora recentemente, a quantidade de novos sócios que entraram para o Vasco e que estão ajudando o clube, que essas pessoas também possam se tornar com o direito de votar, com o direito de estar ali e escolher o candidato do Vasco, para que ele possa realmente administrar. E, com isso, acho que um outro detalhe importante também dentro desse processo é que o Conselho do Vasco possa dar uma contribuição também positiva, que acho que as pessoas não precisam ter lado? Pode ter lado, mas acho que a instituição ela tem que estar acima. Então, a partir do momento que tenha um novo presidente, ou que se mantenha, ou que tenha um novo presidente, ela tem que ser olhada de uma forma uniforme. Acho que o presidente ele precisa do apoio das pessoas que são vascaínos, que gostam do Vasco e que podem realmente dar essa contribuição. E é dessa forma que eu vejo tanto no futebol quanto dentro do processo político do nosso país. Nós estamos precisando disso hoje, dentro da política nacional e dentro da política de cada clube, né? Que as pessoas possam se doar um pouco mais sem interesses maiores. Muito bom. Roberto, já terminei as perguntas, só vou contar um fato aqui que eu nunca falei para você. Eu quase fiquei preso por causa de um gol seu. É mesmo? Você acredita nisso? Eu tinha me... Até acredito, né? Mas foi porque tu comemorou muito ou não? Ou o contrário? Eu era cadete 76 quando você fez o gol contra o Osmar. E aí eu estava na escola estudando e nem vi esse gol. Depois o Valdir Amaral falou que foi um golaço, aí me contaram que você tinha feito gol já acabando o jogo. Mas aí eu me formei em dezembro de 76 e em 76 eu era aspirante. E aspirante ainda é praça especial, ainda não é oficial. E aí eu estava comandando uma tropa ali na Tribuna de Honra do Maracanã. E era o jogo final do Vasco e Flamengo. E você, já no segundo tempo, no final, você pegou a bola e passou, se eu não me engano, pelo Edinho e pelo Rondinelli. E deu um balaço no ângulo do Cantarelli. E eu esqueci que eu estava fardado, comandando, e pulei, rapaz, saltei para comemorar. Aí um colega meu, Egberto, me puxou, falou, então, rapaz, para com isso. Eu esqueci que eu estava fardado. Sorte minha que eu estava encostado na parede, que tinha que ficar
no último degrau lá em cima para ver a tribuna de honra toda. A sorte minha foi essa. Então, ninguém me viu pulando. Porque se eu estou lá no início, eu ia ter que responder a um processo. Porque eu estava vibrando fardado. Você lembra desse gol? Eu lembro, sim. Mas o que eu acho com relação a isso, cara, acho que é um direito, né, também das pessoas. É claro que, pô, não é permitido, principalmente dentro da tribuna, né? E você estava trabalhando, não estava fardado. Estava fardado e tudo e tal. Mas eu acho que não merecia a punição, como não mereceu. Então, são momentos assim. É isso também que, para mim, marca muito, porque eu vejo assim, o Maracanã, que está aí para completar, né, 70 anos, um momento de alegria, de satisfação. Né? O momento que... Esse teu momento era o meu momento, porque o momento do meu gol era o momento que eu tinha com o torcedor, né? Do torcedor reagir, do torcedor gritar, de estar junto. Então, o que eu gritava, ele gritava. Então, acho que foi merecido. Você não merecia punição nenhuma, não. Mesmo estando na tribuna de honra. Rapaz. Mas a disciplina militar é muito rigorosa aí. Mas foi bacana, foi legal. Eu lembro isso, conto para alguns amigos. E esse amigo também é coronel, esse que me puxou. Rapaz, olha só, tu está fardado, tu está de serviço. Eu esqueci, rapaz. Naquele momento de alegria, eu esqueci. Mas, Roberto, quero te agradecer de coração. Valeu, amigo. É uma alegria participar aqui com a gente aqui. Tem muita gente te vendo aí nessa live. Você sempre foi um camarada bacana. Eu consegui te levar 2 vezes no quartel da Polícia Militar, na corrida infantil da paz. Você sempre foi colaborar com a gente, fazia a alegria das crianças. E parabenizar a tua filha também, Roberta, que eu entrei em contato com ela. E tem muita gente muitas meninas mandando beijo para você aí, ó. Muitas. Tá certo. E os homens mandando abraço. Tem uma porção aí, uma porção de gente. Tá bom. Então, eu quero agradecer a você e a tua filha e a todos. Não é ciumenta, não, cara. Não é não? Não. Cuidado que você vai apanhar aí, hein? Tá certo. Mas a filha deve ser ciumenta. Roberto é fogo. Pode apanhar da filha. Então, Roberto, conta comigo. Muito obrigado pelo teu comparecimento. Muito feliz você me deixou hoje. Uma alegria nesse sábado, dia 30. E vamos pedir a Deus que esse coronavírus pegue o avião e volte para a China. Pô, com certeza. É isso que eu também gostaria de colocar, né? Que as pessoas já estão nessa faixa aí de 60 e qualquer coisa, mas eu acho que é importante as pessoas se cuidarem, né? Possível, só sair no necessário mesmo, a hora que tiver que sair numa coisa especial, e se cuidarem bastante, porque acho que é uma coisa que para nós ainda não tem, a coisa não está muito clara ainda, né? Somente como você pega essa coisa, esse vírus. Então, deixa aí um grande abraço, saudações, fique com Deus aí, meu amigo. Foi muito bom falar contigo também. Valeu. Valeu, Roberto. Obrigado.